E aí, Mari, tudo bem? Sempre pontual, né? Caramba, é você, Karina? Quanto tempo, hein? Caramba, nem fala. Também muitas saudades aí. São Paulo, pra mim, é uma cidade que tá no meu coração. Nosso amigo, meu amigo, professor Robson, vai entrar aqui. Vou apresentar vocês a ele, professor de educação física. Nem se fala, muita saudade aí desses eventos. Aprendi muito em São Paulo. Olha ele aí, ó. Bom dia, meu Nosso amigo. amigo grande. Já já você vai aparecer aqui para mim. Roberto Marinho, também aí, uma pessoa maravilhosa que um grande amigo de São Paulo. Oi, Carol, como é que você tá? Tudo bem? Carol entrou aí. Eu não tô vendo você, ô Robson. De A repente minha vai imagem aparecer. está parada. A minha imagem está parada. O que eu faço? Vê, Fecho? vê se tem a ver com o teu vídeo aí. Tá tudo certo no vídeo? Ou de repente é o processo mesmo lento. Ele tá girando aqui, parece que tá fazendo o. Vai entrar, vamos ver. Fala, Rafael, Adriana, tudo bem? Prazer aí ter vocês com a gente. Tenta, Eu vou tenta. tentar sair aqui e entrar novamente, Isso, Fábio. isso, vê aí. Vamos só esperar o nosso amigo aqui, o Robson, que é o. Voltei. Vamos lá. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Estão ouvindo? Oi, Filipa, como é que você tá, Filipa? Filipa, diretamente de Portugal, da Ilha da Madeira. Um lugar maravilhoso, pá. Ô, Portugal, muita saudade. Em breve estarei aí. Meu amigo, vê a questão do teu vídeo aí, do teu. Como é que se diz? Da câmera. Eu acho que pode ser sua câmera aí. Ela tá ativada? Tá me ouvindo, ô Robson? Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. O que acontece? Eu fiz a solicitação aqui, mas a imagem congelou, tá vendo? Não. Tem que ver o que está acontecendo aí. Ele já entrou, Roberto. Tenta entrar de novo aí. Bom, espero não ter que fazer somente com o áudio do professor, né? Vamos ver se ele consegue entrar agora aí. Eu acabei de falar com ele no WhatsApp, então a câmera dele está ativada. Vamos lá, energia, vamos lá, energia positiva, hein? Vai entrar, vamos lá. Onde é que eu ativo a câmera aqui? Não, eu acho que já está ativado, porque você estava Pois falando é, comigo no WhatsApp. pois é. Então, espera só mais um minuto aí. Ele Vamos ficou ver se vai. congelado só. Aqui está aparecendo como se fosse ativar. Você desativou lá a câmera do WhatsApp quando estava falando lá? Você chegou a fechar? Tenta fechar o WhatsApp. Pera aí, só um minuto. A câmera dele estava ativada porque ele estava falando comigo no WhatsApp. Olha a Nina Carelli aí, ó. Tudo bem, mãe? Essa aí é minha mãe. Aí, meu amigo. Poxa, Oi? então, ele estava querendo fazer.
um suspense, né? Para dar um ar mais de suspense, movendo Mais ou mais menos emoções. isso. Muito Mais ou bom. menos isso. Então, Agora que bom, foi, meu que camarada. bom, que bom, que bom. Bom Então, dia a todos aí. esse é o Robson, professor de Educação Física, grande amigo, que tem assim, o maior privilégio de estar aqui apresentando, uma pessoa que me transmite muita energia positiva, é uma pessoa que trabalha comigo na Clínica da Família, então a gente se conheceu lá e assim, a gente tem muito aprendizado junto e o principal, um bom humor o tempo todo no nosso trabalho, otimismo, né, que é uma emoção que faz a gente transforma a nossa imunidade, transforma aí os nossos aspectos da nossa saúde biopsicossocial. Então, esse é o Robinson, eu sou psicólogo, muitos já me conhecem, e estamos aqui, vamos falar um pouco sobre como é que é essa relação de pensamento com corpo, relação social, né? E é isso. Quer falar alguma coisa, meu amigo Robson? Ô, meu amigo Fábio, faço minhas suas palavras, né? A oportunidade que nós estamos tendo de nos conhecer, né, na parte profissional e um pouco mais como amigos também, fora da questão profissional, e o quanto tem sido aí gratificante e agregador, né, a gente trabalhar com profissionais, com equipe multiprofissional e ter essa troca constante que nós temos no dia a dia e poder contribuir cada vez mais com os nossos assistidos, né? Com as pessoas que buscam os nossos serviços. Acho que é isso. É um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos. Né? Agradeço a presença de todos que estão aí acessando essa live e espero, junto com você, poder contribuir aí de alguma forma nesse momento tão delicado que todos nós estamos passando. É isso. Legal, legal. Eu também estou muito feliz aí com todos. Grande Fernando, meu gerente aí da Richard, me ajudou bastante aí, me promoveu muita saúde mental. Que bom, que bom. Fico feliz aí de Várias estar pessoas trocando essa queridas aí energia. várias pessoas queridas na nossa live. Adri Caldeira, Jane Pinheiro, Carol. Muito obrigado a todos aí pela participação. Isso aí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Adri Caldeira. Natália Pinheiro. Tá me ouvindo bem, Fábio? Tô ouvindo, tô esperando aí. Acho que a gente pode já começar, né? Ó, Podemos, sim, podemos. A Giane aí, ó. Família aí, família. Os amores aí da minha vida aí, Adri Caldeira, meu amor, Jane Pinheiro, Natália, Caroline, enfim, e os nossos colegas aí, as pessoas que nos acompanham aí pela internet aí, pelo Instagram, né? Podemos iniciar então? Acho que Vamos lá, a né? hora é essa, né? Exato. Bom dia, mãe. Isso aí. Legal, bacana. Família participando também. Isso é muito bom. Então, Fábio, eu queria, se for possível, iniciar aí com o nosso assunto, né? O nosso tema, né? Que nós viemos abordar aí na nossa live, que é a saúde biopsicossocial alma, né? E queria já te lançar uma pergunta aí. Como, nesse momento delicado que todos nós estamos passando, nós podemos aumentar a nossa imunidade e obter mais saúde biopsicossocial, mano? A Adriana perguntou aqui sobre o livro. Eu já vou te responder, já respondo. Tem a ver com esse tempo que a gente está passando, então vai dar uma atrasada. Mas esse ano com certeza vai sair, né? Que é o livro Ressignificar. E eu vou ter sou coautor de uma parte que eu falo sobre emoções. Então, assim que
né, se eu tiver uma data mais certa, eu vou estar passando para vocês. Então, meu amigo Robson, essa palavra aí, biopsicossocialma, é uma palavra, para mim, assim, que... Esse alma, eu que criei. Eu não sei se alguém chegou a fazer isso, mas eu coloquei esse alma porque é muito importante, né? Hoje, principalmente a Organização Mundial de Saúde já fala sobre a questão da espiritualidade no contexto da saúde mental, né? Então, quando se fala de imunidade, é muito delicado, porque assim, nós estamos passando por um processo bem antes do Covid, né? E a gente não tem só o Covid, a gente tem aí N tipos de bactérias, vírus que estão rondando e que a gente já passa por esse processo de confusão mental, né? O que é realmente essa tal felicidade que a gente está em busca e que, ao mesmo tempo, parece que você está correndo atrás dela e ela não chega. E o aspecto da saúde, ela está no aqui e agora, está no presente. Ela está aqui agora, eu falando com você, eu conversando com as pessoas, vendo pessoas que têm um sentido na minha vida, um significado, pessoas que são vinculadas a gente e que nos promovem saúde só pelo simples fato de elas existirem. Então, todas as pessoas que estão conosco, mesmo que a gente não olhe, por exemplo, que estão aqui, né, mandando mensagem, cada olhar, cada sensação que eu olho para cada frase me dá uma liberação de hormônios dentro de mim, me dá uma alegria, mexe com o meu lado emocional, e isso é você começar a ampliar um pouco a sua imunidade, né? Pessoas que você ama, que você gosta de estarem próximas, você cultivar isso promove uma imunidade. Até porque quando você se isola, a tendência é você entrar numa depressão, se você viver no mundo sozinho. Então, acho que o primeiro ponto para a imunidade é você se vincular ao ser humano. O maior remédio que existe é o ser humano, é o maior presente, é a maior dádiva. Agora, quando você ainda não se entende nos aspectos biopsicossocial, fica mais difícil nós olharmos o outro como um remédio, como algo que vai nos agregar saúde mental. Pelo simples fato da questão bio, né, que é as questões biológicas, que é algo que nós ainda estamos naquela pontinha do novelo, o psicoemocional interagindo com essa parte orgânica, que é o teu corpo, que existe toda uma perturbação necessária de equilíbrio e desequilíbrio que tem que ter, isso promovido pelas células. Então, tudo que eu estou falando aqui tem um sentido informativo que quando você compreende, você passa da teoria e tentar jogar isso na prática. Aí essa questão psicoemocional, da raiva, o medo, tristeza, alegria, você precisa entender o que são as emoções, que energias são essas que estão se externizando e estão entrando em contato com o externo e pessoas que também têm as emoções dela. Então, se você não entender a sua, você não vai entender a do outro. Então, esse é o principal ponto para a gente poder entender primeiro, para depois tentar se adaptar ao outro, o que é muito difícil. Pelo menos para mim, eu sempre costumo dizer, eu que falo sobre essas coisas, parece que eu que tenho a maior aprovação para passar. Primeiro que minha orelha é a mais próxima, né? Então, tudo que eu falo, a minha orelha aqui, ó, é a primeira a tentar absorver isso para trabalhar em mim. Então, o social é o que a gente está fazendo aqui, né? Biopsicossocial é a nossa relação, não só com as pessoas, mas com os objetos, né? Como é que eu estar em relação com a minha cama, com a comida que eu como, qual é a velocidade que eu como a comida. Às vezes a ansiedade te deixa num momento de muita... Você sai do presente, e aí quando você vê a ansiedade, te joga lá no futuro o tempo todo. Então a relação com você e com o seu corpo
e a alma, que é o todo, que é essa questão da visão holística hoje, né? A nossa saúde está baseada num conceito holístico, né? Você vai falar daqui a pouco sobre a questão da educação física, do trabalho com o corpo, é fundamental. Então, se a gente não tiver essa regularidade, né, física, isso você pode estar com as outras áreas tranquilas, com a sua parte psicoemocional bem trabalhada, mas se você não tiver teu corpo trabalhado, vai te vir uma perturbação. Então, acho que eu consigo resumir essa ideia, e a imunidade, né, está a partir da forma como você se relaciona com o outro, visando alimentação, visando sabendo o que se alimentar, tipos de exercícios, né? A questão do que você pensa e como você faz contato com as suas dores. Porque a dor, ela sempre vai existir. Porque se não existisse dor em nós estaríamos numa zona de conforto, curtindo a vida e deixando a vida acontecer. Isso já é estudado, já é falado por vários filósofos e psicólogos, porque a dor ela tem uma função. E aí, essa falta de conhecimento do padrão vibratório de cada emoção, como a tristeza, medo, alegria, raiva, a gente precisa entender para quando chegar em nós, que é uma energia involuntária, a gente entender, eu estou com raiva aqui porque eu estou com fome. Porque tem muita gente que está trabalhando, por exemplo, e não se alimenta, aí fica com raiva, aí desconta no outro, aí quando vê, brigou com fulano, quando foi ver, deu a gastrite, ou seja, como é que é você trabalhar a tua percepção, né, sua senso-percepção, para você perceber que você está com fome, está com sede e precisa suprir o seu corpo. Então, o nosso trabalho, acho que principal é a percepção, tá? Desculpa, é que essa pergunta é uma pergunta que vai se encaixar nas todas as outras nossas. Então, por isso que eu estou demorando um pouquinho, tá, Robson? Mas, já para Claro, sem dúvida. Para finalizar, é isso, é a gente estar atento ao nosso pensamento, à nossa emoção, ao nosso corpo, de uma forma natural, nada de ficar o tempo todo de vigília, porque senão você não vai viver num momento mecânico e isso vai também te perturbar. Mas como é que eu consigo... É igual o cinto de segurança, que começa automático, e daqui a pouco, quando você entra no carro, você nem sente que pôs o cinto, não é? Então é isso. Acho que eu respondi? Respondi, né? Respondeu, sem dúvida. A mulher falou, ainda bem que existe a dor, ó. E aí, e para vocês aí? Ela sabe cuidar bem da dor. Exatamente. Ela é da área da saúde, sabe como é que é, sim, né? Sim, fisioterapeuta renomada. Eu aproveitando, Robson, eu vou perguntar para você aqui, né? Qual que é o que eu acabei de falar dentro da sua área? Qual que é a importância, né, da atividade física regular, né, para a saúde do corpo, que também entra a saúde da mente e a nossa relação com todo mundo? Como que é isso? Então, Fábio, doutor Fábio, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque é uma pergunta, né, que tem uma resposta bem ampla mesmo, mas vamos lá. Bom, nesse momento em que nós passamos agora, né, de isolamento social, temos aqueles que podem ficar em casa, né, os profissionais de saúde estão atuando aí no dia a dia, dentre outras profissões, mas vamos lá. A atividade física, né, ela é uma atividade multidimensional, né? Então ela é muito ampla. Quando a gente fala de atividade física, nós falamos de todo e qualquer movimento que venha a trazer um considerado gasto calórico para o nosso corpo, né? E, consequentemente, movimentação e algo em que nós também trabalhamos a nossa mente nesse aspecto, né? Então, trabalhando a questão saúde, né, e mente, o que nós fazemos o que a atividade física promove para o nosso corpo especificamente? Quando a gente pratica alguma atividade, né, seja ela atividade de vida diária, né, aquelas que promovem
algum gasto calórico que nos tira do estado de equilíbrio, você tem um estímulo corporal em que tem uma descarga. Você vai ter uma descarga hormonal positiva no teu corpo. Dopamina, endorfina, serotonina, enfim, esses hormônios. Quando você não tem isso, quando você fica mais na ociosidade, né, e você tende a acumular tensão por vários motivos, de vários fatores, por várias causas, né, você tem o contrário, uma descarga hormonal que, digamos assim, seria negativa ao nosso ponto de vista quando se trata de saúde física e mental. Então, você tem uma descarga se você fica nervoso, você fica estressado, uma descarga de adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são hormônios que influenciam bastante no nosso corpo e que vai nos trazer, com acúmulo, alguma situação de desconforto e que o nosso corpo vai mostrar isso. E essas descargas hormonais, no caso, as negativas, entre aspas, que são os hormônios do estresse, e as positivas, que são os hormônios que nos trazem o bem-estar, né, que nos promovem o bem-estar, isso faz com que nós tenhamos que buscar um equilíbrio no nosso dia a dia, né? O nosso corpo, é importante dizer, ele tem uma relação muito íntima, obviamente, com a mente. Então, se nós estivermos num momento como esse, que é um momento delicado, né, com N situações que nos preocupam, por exemplo, e ficarmos cada vez mais ociosos, né, acumulando inúmeros pensamentos, inúmeros problemas, sem nos movimentar, sem nos colocar para frente, sem fazer com que façamos algo para trazer um benefício para o nosso dia a dia, para o nosso momento, para a nossa saúde corporal e para a nossa mente. Se não fizermos isso, a coisa fica cada vez mais complicada, né? Então, a atividade física, é importante dizer que ela é fundamental, né? Desde da criança até o jovem adulto e idoso, em todas as fases da vida. Nós somos seres essencialmente que trabalhamos com movimento. E o movimento precisa ser feito, principalmente com excelência, para que possamos ter um resultado positivo, né? Então, assim, nesse período... Desculpa te interromper, você falou de movimento, não, claro. Eu lembrei do copo d'água, né? Se ele fica parado, ele apodrece, a água limpa, inclusive, né? Então você tem que deixar a água em movimento para não estragar, né? Sim, sim. 80, 90% né? De água. Exatamente, eu costumo fazer uma relação, né? Quando no dia a dia, trabalhando com os meus alunos, quando eles me vêm perguntar algo sobre questão sobre exercício, sobre ficar parado, sobre se movimentar, eu costumo dizer para eles o seguinte: olha para você, né? Olha para você mesmo, veja o seu corpo, veja a quantidade de articulações, por exemplo, que você tem no seu corpo, né? As articulações, elas são para movimento, né? Então o teu corpo, você como ser humano, já está dizendo para você que você precisa se movimentar. Então isso eu costumo utilizar essa fala com eles, né, para tentar sintetizar tudo que a gente promove no dia a dia, falando sobre saúde, né, saúde em geral, saúde física, saúde mental, para que eles possam entender, né, que ficar parado não é a melhor opção, não é. Então, assim, diante do que nós estamos conversando aqui, eu acho que seria pertinente, né, eu não sei se eu respondi, espero ter respondido, né, a pergunta que você me fez. E aí lanço uma pergunta para você, né? Vou te devolver uma pergunta que acaba entrando um pouco nisso que eu acabei de falar. Nesse período aí de quarentena, aí, né, o que você pode falar para a gente que para a pessoa que não pratica atividade, né? Qualquer atividade que seja,
como isso afeta na questão comportamental e na mente? Exato. Como eu falei, né, na primeira pergunta nossa, a gente iria entrelaçar tudo, né? Como a gente está falando aqui, tudo está interligado. É importante, cara, a gente entender que tudo que a gente tem rotina e que a gente sai da rotina, é normal vir perturbação, incômodo, né? Nós, né, antes da quarentena, alguns já estavam vivendo a quarentena, né? Até porque pessoas com depressão já existe há muito tempo, só que isso não é falado, ou mas não se dá o foco como se deveria dar e o investimento como deveria dar, né? A gente está muito mais focado na doença do que na saúde. E eu não vejo isso nenhum problema, eu vejo isso como oportunidade. Se nós estamos passando por essa situação, vamos assumir, aceitar. Porém, já tem muita gente trabalhando a sua questão, como você falou, de olhar para si. Já tem pessoas que estão fazendo isso, porque o trabalho é individual, né? Quando um começa a fazer o seu trabalho de autoconhecimento, a sua reforma íntima, ele já irradia para quem está próximo de você. Então, dentro dessa pergunta, é muito delicado, muito mesmo, porque isso é uma questão muito subjetiva para cada ser humano. Não tem como a gente querer colocar todo mundo da mesma forma. Não tem como. A pergunta que cada um tem que se fazer o que eu estou fazendo nesse momento, aonde eu me encontro, nesta situação, e o que emocionalmente está me causando. Por quê? Essa questão do Covid, na verdade, foi um convite. Eu até já comentei sobre a outra live. Esse Covid é um convite para que você pare um pouco. Tanto é que a gente está vendo que parou a economia. Ou seja, a parte material, né, essa parte do dinheiro em excesso, o dinheiro é uma benção, mas o dinheiro em excesso, ele pode te levar para um lado ilusório e você cair em algumas armadilhas, principalmente da vaidade. Mas focando no que eu estou falando, qual que é nesse momento a emoção que te toca? O que é que eu, ao estar com a minha família, com os meus filhos, né, com a minha sogra, Nesse momento até é mais difícil, porque cada um está no seu canto. Mas como é que é, até eu pelo celular, pelo WhatsApp, eu posso estar em contato com essas pessoas e o que elas estão me promovendo? Será que eu estou com repugnância? Será que eu estou me afastando mais ainda de um momento onde eu poderia estar me aproximando mentalmente, emocionalmente do outro? Né? Tem muitas relações, por exemplo, nesse momento, que não estavam bem e que estão se reatando, porque eles não tinham tempo para se ver, só se viam à noite e deitavam. E aí elas agora estão se reencontrando, tendo tempo para conversar e estão descobrindo coisas novas. Agora, tem outras relações que não estão se aturando, porque já antes já é possível não estar já em sintonia. Então, não podemos olhar, como você falou, isso aqui é certo, errado. Não, cada ser humano vai estar passando pelo seu processo. Mas, assim, como eu posso resolver estas questões emocionais, de preferência, numa sensatez, num bom senso? Porque a gente sabe que raiva, nesse momento da quarentena, ansiedade, medo, está sendo disparado. Disparado. Tanto é que as síndromes estão aumentando, as patologias estão aumentando, porque não como uma situação que veio para te prejudicar, mas para que você possa observar essa dor, como até a Adriana falou, essa dor que existe, e o que isso quer me dizer?
E eu falo, é o contato que você precisa fazer com estas partes que a gente reprime. A gente não quer estar triste, a gente só quer estar alegre, a gente só quer ser feliz, a gente só quer prazer. E não, a tristeza, o medo, a raiva, a ansiedade, essas que são frequências baixas, como você tinha falado, do negativo, elas têm um papel importantíssimo. Os excessos dela que não fazem bem. Então, quando eu estiver triste, como é que é eu estar triste? Claro que eu tenho que ficar triste, eu não estou vendo minha mãe, eu não estou vendo o meu filho, no caso, eu não estou vendo. Tem gente que não está conseguindo voltar de viagem para o Brasil e vice-versa para outros países. Vai vir uma tristeza, vai vir uma sensação do luto, que é a perda, não só de morte, mas esse luto no sentido de perda. Né? A pessoa fica triste, vai passar por esse processo. Agora, a pessoa pode cair num desgosto, que é o excesso de tristeza. E você viver naquela tensão. Aí embola com outras coisas. A vida não presta, eu vou morrer, realmente eu vou pegar o Covid. Então as pessoas estão sofrendo antes de pegar propriamente o Covid. Enfim, é um assunto que, como você falou, bem amplo. Eu acho que respondi, né, professor? Sem dúvida, respondeu E claro muito bem, com certeza. Que a gente vai estar aberto aqui, né? Aqui a Carol está falando sobre fibromialgia, que tem a ver com a Adriana colocou aí, bacana, eu acho que até, de repente, é interessante falar um pouquinho, tentar falar um pouquinho sobre essa questão, né, que tem a ver com as dores e que vem nos trazendo aí algumas complicações. E a gente tem que, né, falar aí, Padre, com relação a que não vê a pessoa, como a gente falou, a gente vai ter que se adaptar. Porque Darwin já dizia uma coisa, o Robson, acho que eu já falei para você. Darwin dizia assim, eu gosto muito do conceito dele, né? Não é assim que ele escreveu, mas é mais ou menos isso. Não é o mais inteligente, nem é o sabedor, e nem mais forte que sobreviverá, e sim aquele que consegue se adaptar ao ambiente onde vive. Olha que força isso. Então, você se adaptar é um trabalho que a gente está fazendo. Então, é uma quebra essa quarentena de a gente falar assim, olha, mais uma oportunidade que o universo está nos presenteando para entrar em contato consigo. Porque a base é você. O outro é o outro. E a gente precisa estar atento que caímos numa armadilha de que o outro é a nossa muleta. Faz parte, a gente vai cair, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva, de que você vai projetar muitas dos seus conflitos no outro. Agora, como é que você percebe isso? Como é que você vai realmente perceber que é o outro e não você? Isso é muito delicado, porque às vezes o outro vai falar que é você, aí você vai falar que é ele, e aí fica naquela briga e ninguém se suporta. Então, como é que é você conseguir silenciar de repente? Como é que é? Silêncio. Acho que porque o silêncio, professor, eu aprendi isso na faculdade e caiu como uma luva. Você estar em silêncio, você está em movimento. Olha que forte. E se a gente pega aí os maiores... Isso é importante, hein? Se você está em silêncio, você está acho que tem a ver comigo, hein? Não é? Então, eu acho que tá respondido a isso, né? E aproveitando, né, com relação a esse movimento, com o que a gente pode com o corpo, que é importante, que você falou, super interessante. O que você recomenda, né? E que você acha mais apropriado a gente, né, ter assim, para realizar em casa, um exercício que a gente possa realizar em casa, e se toda pessoa pode fazer esse exercício. Como é que você... Então, doutor Fábio, vamos lá. Só complementando o que você acabou de falar aí, quando a pessoa está em silêncio, está em movimento, eu brinquei, acho que isso tem a ver comigo, porque às vezes eu estou no silêncio, aí tem gente que fala, mas você está quieto. Não, mas
é importante saber que eu estou em movimento. Exatamente. Mesmo em silêncio. Mas vamos lá. Você fez a pergunta sobre o que mesmo? Sobre quais atividades? Isso, para você fazer em casa, né? E se todo mundo pode fazer, porque às vezes a gente vê muita coisa aí que tá todo mundo querendo falar, né, sobre exercício e não tem, de repente, uma qualificação. E como você é uma pessoa sensível e leva isso muito a sério, qual o tipo assim, de exercício que em casa a pessoa pode estar que é mais apropriado, né? Certo, vamos lá então. Então, doutor Fábio, o que nós temos visto, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, sobre pessoas, né, no caso, na maioria que eu tenho visto, profissionais, né, ou alguns sites que trabalham com atividade física, promovendo essa questão do movimento, né, e com algumas orientações. Né, eu falei, na minha primeira fala, falei sobre atividade física. E atividade física multidimensional, como eu havia dito, e ela envolve qualquer atividade que você venha fazer e que tenha tire você um pouquinho do estado de equilíbrio, da homeostase, né, que é o estado de equilíbrio do organismo, e promove ali uma alteração fisiológica, etc. E que vem a promover um gasto calórico, um movimento realmente que provoca alterações no teu organismo. Bom, atividade física, seja ela qual for, né, você fazendo atividade em casa, as atividades de vida diária, os cuidados que se tem em casa, agora mais tempo em casa. Obviamente que já ouvimos falar por várias pessoas que em casa sempre tem alguma coisa para fazer, né? E nunca falta, né? Então acho que nesse momento vem muito de encontro com isso. As atividades que você faz em casa, as diversas atividades, né? Tanto os homens quanto as mulheres, vai te trazer um movimento, certo? Vai te trazer um gasto calórico, vai te promover estar envolvido com algo que vem te trazer um benefício. Uhum. E tem os exercícios físicos, né, que são um subconjunto dentro das atividades físicas, né? Porque as atividades físicas, o que seriam essas? Subir escada, subir e descer escada, né? Caminhar, né? Fazer qualquer atividade em casa, pedalar, dentre outras atividades, né? Pedalar sem marcar tempo, sem ter algo sistematizado. E o exercício físico é um subconjunto que ele vem com uma proposta específica, né? Ele vem sistematizado, orientado, né? Para uma pessoa capaz, uma pessoa, um profissional no caso, e que vem te dar uma sequência, né? Uma sequência de atividades e por tempo, e número de atividades e com determinado objetivo. É importante dizer que para se fazer uma atividade física, em geral, as pessoas respeitando a sua própria condição, né? Sejam elas mais jovens, os adultos e os mais idosos. Você precisa respeitar a tua condição. Esse é o primeiro fato, né? E se você é uma pessoa, adulto jovem, por exemplo, que tem uma vida bastante ativa, né? E que se movimenta, que já se movimentava, já praticava atividade física ou exercício físico, né? Você tem sim como focar, além das suas atividades diárias, em exercícios físicos, os quais são, em boa parte hoje, nesse momento que estamos passando, sendo orientados, né, como eu falei, por sites que têm uma consultoria específica de profissionais e profissionais que estão colocando na mídia propostas de exercício físico. E daí você se colocar dentro de um exercício que te traga, né, sair da ociosidade, né, se movimentar um pouco mais e te traga um bem-estar. Podemos ver hoje no Instagram, por exemplo, né, várias
propostas de exercícios físicos. E eu acho isso bastante interessante, né? Pessoas colocando sentar e levantar da cadeira, por exemplo, como a Adriana falou aí, agachamento livre, que as pessoas que têm um pouco mais de consciência corporal fazer isso, ou vendo os vídeos de profissionais no Instagram, por exemplo, dança, que é uma atividade que nos traz, né, um estímulo muito grande, nos traz muita alegria, muito prazer em fazer. Então, assim, as atividades, elas são as diversas, né? Tem uma diversidade muito grande de atividades e de exercícios, de propostas. Eu acho que o mais interessante é cada um de nós, cada uma das pessoas que estejam tendo acesso a esses canais de comunicação ou aos próprios profissionais, eventualmente, que saiba, né, que escolha ali a atividade mais apropriada para si mesmo e que goste mais, porque isso já é um fator que vai influenciar positivamente. Se eu gosto mais de dança, eu vou ver um vídeo de dança e vou fazer dança todo dia. Vou colocar uma música e vou dançar. Se eu gosto mais de caminhar, ter um espaço relativamente bom em casa, no meu quintal, eu vou fazer uma caminhada diária, né? Se eu gosto de exercícios mais específicos, tem lá aquele profissional que eu conheço no Instagram, dando orientações com exercícios, com posicionamento, tudo direitinho, tudo sistematizado, eu vou tentar seguir isso. Então, nesse momento, a palavra é movimento. E, se possível, né, sempre buscar o movimento em excelência. Eu acho que essa é a questão. E quando falamos de excelência, falamos de respeitar tudo que é importante, respeitar quando se pratica algo, quando se vai fazer algo, como o exercício físico, por exemplo, que precisamos ter cuidado, né, para não criarmos outro problema, e sim fazermos o movimento. E você fala aí, eu lembro da questão de ter uma coisa importante de qualidade e quantidade, né? Se a gente começar a perceber, eu acho que hoje, né, isso também tem muito a ver, acredito, com o tempo que a idade nossa, né? Eu acho que também influencia bastante a gente começar a dar atenção mais para a qualidade, né, das coisas, uma boa música, que eu vou falar, inclusive, também de fontes, né, para a gente poder se alimentar, para aumentar a nossa imunidade. Mas essa questão da qualidade, como é que é você ter a percepção de o que realmente tem qualidade, né? Como é que é eu saborear uma maçã? Eu como muito rápido, mas entende? Como é que é eu aproveitar os estímulos que nós estamos tendo aqui? Eu poderia estar aqui com você, desanimado, entendi, tá bom, tudo bem. Se a pessoa está assim, não tem problema, mas como é que é você estar aqui, eu e você aqui, ó? Tem pessoas que estão ligadas aí com a gente, ligadas aqui, né? Assim espero, né? Porque elas pararam de escrever. Vocês estão aí, né, gente? Estão escrevendo aí, falando de tudo aí. Então, assim, como é que é essa relação, né? Esse movimento, que somos peças dentro de um planeta Terra interagindo, como se fosse um relógio. Só que nós não somos mecânicos, né? Nós somos algo que tem alma aí, que tem uma vida eterna, que não acaba. Por isso que vale a pena a gente investir em nós, porque é para sempre. A sua alma não vai acabar jamais. E se você tiver essa percepção do tempo que existe, universal, esse ritmo da natureza, isso é principal, é muito importante, que a natureza está nos ensinando aí um ritmo do mar, um ritmo do vento, o próprio coração, ó, batimento cardíaco, né? Existe a tensão, mas ele relaxa. Tensão, relaxa. Então nós vamos ter na nossa vida esses altos e baixos, ó. Né? Vibração alta, vibração baixa, vibração alta. A célula está o tempo todo equilibrando, desequilibrando, para poder ter os novos pensamentos, as novas coisas precisam entrar para que a gente se transforme. Porque o universo é abundância. Chega um momento, se você estiver tão linkado
com esse lado do seu eu, quanto mais você se conhece, mais você sente a presença divina. Então, nós não temos como fazer isso e, hoje estou em contato com Deus 24 horas. Desculpa, é difícil, porque nós somos falhos ainda, nós temos muito ego, mais egoísmo do que propriamente ego, né? Que o ismo tem a ver com, vamos dizer, doença, né? O ismo é no sentido de nós somos muito cheios de nós ainda, a gente precisa se esvaziar, a gente precisa fazer esse trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho que vai levar muito tempo. Agora, se você está aqui, você sabe que você vai morrer, a maior certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Que saber que vai morrer, a morte, é uma coisa que precisa ser falada. Tem gente que não fala sobre a morte, porque a morte foi uma coisa criada por quem? Quem que criou a morte? Morrer faz parte da saúde mental. E como é que é você se preparar? É até um paradoxo. Se prepara na vida toda, chega velhinho, depois que você descobre a felicidade, possivelmente, você vai e morre. É até engraçado, né? Então, assim, Verdade. você se prepara para bem morrer. Porque a gente já entende hoje, a ciência já está muito próxima de que a vida aqui é temporária e que essa continuidade existe além da Terra. Que a física quântica já está falando muito sobre isso, que é epigenética, além da genética. Então, o nosso pensamento ele continua. Para outros estudiosos, o pensamento é alma, é espírito, ou seja, você jamais vai acabar. Olha que bonito. Eu e você, eu e minha família, isso eu sempre falo, nós jamais deixaremos de nos ver. Pode ser, se eu ficar aqui e alguns partirem, nós temos a possibilidade de se conectar com eles. Então, esse assunto, Robson, desculpa se eu até te interrompi, mas é que tu deu uma deixa aí, eu entrei. É preciso as pessoas entenderem que você está aqui e aproveite seu presente, esse movimento de estar aqui agora, né? Isso faz parte, tá? Você concluiu, não concluiu? Parece que você concluiu o que você estava falando. Ou você tem mais alguma coisa a falar na pergunta que eu te fiz? Não, então, só um complemento mesmo, né? Voltando lá naquele assunto da questão das atividades, né? Que eu falei, é importante sempre o movimento. E em cima do que a Adriana e a Carol falaram, né? Sobre a questão da fibromialgia, por exemplo, que é uma situação que nós acompanhamos de perto com várias pessoas. A fibromialgia, por exemplo, um dos principais remédios é o movimento, é o exercício, né, é a atividade. Quanto mais ficar parado, mais ficar ocioso, é pior. As dores aumentam. E para quem não tem fibromialgia, quem tem outros tipos de dores, né, as tensões acumuladas provocam dores. Né, e provocando dores, né, o corpo vai responder, como eu falei lá no início, sobre a questão hormonal, né, os hormônios do estresse, e que em quantidades maiores vão trazer respostas para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, acho que é isso. E eu gostaria da oportunidade de lançar mais uma pergunta para você, dando continuidade ao que a gente vem falando, né, nesse período de confinamento, né, como é possível, né, para as pessoas que estão nos acompanhando aí, estão nos vendo, e que a gente sabe e conhece várias que têm pouco mais de dificuldade, outras menos, enfim. Como é possível nesse período aí de isolamento, de confinamento, pessoas que se gostam terem que ficar distantes, né? E o que pioram as circunstâncias é justamente a proibição, como a Adriana falou lá no início. Vamos lá, como que dá uma dica pra gente, fala o que você pensa, o que você enxerga sobre isso, sobre as pessoas se manterem tranquilas nesse momento. Como que as pessoas podem fazer para tentar se manter tranquilos nesse momento? É engraçado que a gente está falando de tudo um pouco, né? E, Sim. de novo, essa pergunta
de ficar tranquilo. Quando falo em tranquilidade, eu lembro da emoção da alegria, né? Que, segundo o autor Robert Plutchik, ele tem uma tabela que se chama Tabela das Emoções, e ele integralizou todas as emoções e fez uma correlação com as cores. Esse autor, ele é formidável. Robert Plutchik, vale a pena estudar ele. Eu estou estudando, estou ainda no fiozinho do novelo. E a tranquilidade é como se fosse antes de chegar na propriamente alegria. É a cor amarela que ele simboliza, mas é um amarelo bem clarinho, antes de chegar na alegria, que é um amarelo com mais intensidade. O excesso da alegria seria o êxtase. Então, quando você fala de tranquilidade, estar tranquilo é difícil. É difícil. Tem gente que está tranquilo? Eu não sei. Mas tranquilo, você está sereno. Como é que eu vou ficar tranquilo vendo um monte de gente morrendo? Nós estamos num momento onde o mundo está no nosso celular. O mundo está conectado com a gente. Eu estou vendo um monte de coisas que ficar tranquilo não dá. Eu acho que não dá. Nós estamos passando um momento de caos. E esse momento de caos, ele é necessário. Porque quando não for necessário, a gente não vai passar. Então esse momento de caos é o caos coletivo. Agora, o que eu faço então? Já que então eu não vou ficar tranquilo, não vou conseguir ter uma serenidade? Acho que vai. Mas se atentando que o outro, né, faz parte da sua tranquilidade também. Então você entender e poder também ajudar aqueles que estão ao seu redor com uma palavra, com uma mensagem, uma oração. A oração é uma coisa importantíssima. A meditação, que é ditar para si mesmo, você olhar para a natureza. Quem não tem, a gente tem um celular hoje, né? Dificilmente alguém não tem celular, mas tem muita gente que não tem, está na miséria. Esses aí que eu fico muito triste mesmo, assim, as pessoas falam fique em casa, né? E como é que é uma pessoa que tem que catar lixo para sobreviver, fica em casa? Então isso me dói muito, assim, eu fico muito triste. Então é delicada essa situação, porque a gente precisa ampliar a nossa visão com relação a, né, às vezes os meus valores, eu sou bem sucedido materialmente, eu tenho as minhas coisas totalmente materialmente falando, como bem, me alimento bem, tenho eletrodomésticos, tenho televisão, barará, mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai promover isso e quem está do outro lado não tem nem um lugar para dormir. Então, assim, como é que é isso? Como é que é eu me distrair com uma televisão quem não tem televisão? Isso me deixa triste. Mas aceito essa situação. Então, a emoção da aceitação e o que eu posso fazer para ajudar pessoas assim, o mundo está fazendo isso. Tem muita gente que está se movendo para isso. Então, o que eu recomendo com relação às fontes? O nosso cérebro, se você sentar agora, se a gente fechar o nosso olho, todo mundo se fechar o olho, e imaginar que estamos na praia, eu fizer aqui um trabalho de mentalização, todas as partes do cérebro, elas vão ser ativadas no último momento que você teve na sua praia. Ou seja, eu falei sobre adaptar, né, Robson? Então, como é que é você se adaptar a esse momento? Eu acordei, eu estou me sentindo irritado. Faz uma oração. Não deu? Faz a meditação. Faz uma inspiração. Inspira, respira. Levanta devagar. Até porque pressa nesse momento, para quê? Vai para onde? Então não tem necessidade de a gente ficar dentro de uma casa correndo, irritado. E se estiver irritado, faça contato com essa irritação, porque ela está querendo te mostrar algo. Se você não fizer, vai passar 24 horas e vai falar, gente, já deu a noite. E aí você dorme e fica nesse ciclo vicioso. Enfim, cada caso é um caso. Eu já passei por isso e a vida me ensinou e eu hoje me atento. Pelo menos eu tento. Às vezes eu levanto correndo, mas a gente precisa se esforçar. Não é ser perfeito. É se esforçar.
Acordei, peraí, tô levantando muito rápido, peraí, deixa eu voltar. Às vezes acontece isso comigo. Então eu vou, deito, peraí, agradeço, obrigado por mais um dia. Faço um alongamento, né, que eu acho que é importante. Faço alongamento, estico a coluna. E assim vou. Internet, um bom filme, música. Eu estava ouvindo uma musiquinha aqui, a música interfere nas suas moléculas. Tudo que a gente está falando aqui, você está captando a minha energia, eu estou captando a sua, está sendo um prazer para mim, está sendo para você, Robson? Igualmente, com certeza. Isso é uma alimentação vibracional de energia. Então a gente está o tempo todo trocando, no silêncio, falando, o nosso pensamento vibra. É por isso que às vezes a gente encontra pessoas dentro de um lugar que você consegue sentir mais ou menos o tipo de energia da pessoa, porque elas vibram. Nós não somos partículas, nós somos onda. Nós somos energias eternas. Então, o que eu recomendo com relação à fonte? Que horas são aí, meu querido? Só para poder já... 10h57. Já chama, ó, se cair, a gente volta aí, porque eu acho que já estamos estourando, mas vamos lá. Já Claro, estamos no nosso claro. final. Se cair, eu volto. Então, assim, é a gente estar atento para as nossas emoções. Você focar nessa sua questão interna, em você. O outro é seu espelho. Muitas vezes o outro pode te atacar porque você está mais próximo dele. Agora, você também pode atacar ele. Então, como é que é você trabalhar esse momento da raiva em excesso? Porque a gente é oscilação de energia. Nós não temos... Você pode estar tranquilo, em paz. Ah, mas essa pessoa tirou minha paz. Não, você quem saiu. Então, imunidade vem de você estar atento, perceber que o outro não está bem, respira, silencia e dá teu jeito, porque senão a gente vai bater de frente sempre uns com os outros. E aí a gente não vai passar para estágios maiores de vibração. Eu passo, você passa, todo mundo passa por isso, não é vergonha alguma. Ter raiva é natural. Agora, a gente também tem que estar consciente que essa raiva vai promover, como você falou, endorfina. A raiva em excesso promove várias substâncias para o corpo, cortisol, em excesso, adrenalina, né? Sem Altera até a dúvida. questão de fibromialgia. Aproveitando Sim. isso, Robson, eu queria que você me falasse sobre essas fontes. A gente está vendo muita coisa aí que é difícil para um profissional, não só da psicologia, mas como é que é você ter um profissional qualificado? Em quem que você confia? Como eu posso confiar num profissional? Como é que é isso? Você teria assim, uma orientação profissional reabilitado, qualificado? Como é que é isso aí? Como é que a gente encontra e assim, eu vou confiar nessa pessoa aqui, porque está me passando credibilidade? Como é que é isso? Então, doutor Fábio, vou tocar mais uma vez no assunto que falei há pouco, né? Agora complementando um pouco mais, sobre a questão das orientações, né? Como eu havia falado anteriormente, nas redes sociais a gente tem visto bastante orientações, né? Bastante dicas, né? De pessoas, de profissionais mesmo que estão nas redes sociais, né? Eu acho que o fator mais importante para cada um é buscar, né, tentar conhecer um pouco mais sobre esse profissional que está se colocando, né, se já conhece, se já teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, no momento anterior a esse, e acompanhar esse profissional que você conhece, que você confia, né, que se identifica não somente com o profissional, mas com a atividade que ele propõe, que ajuda, né, principalmente nesse momento, a pessoa fidelizar um pouco mais. Mas é isso, é ter, buscar, enxergar com esses profissionais que estão aí na mídia, né, se são realmente habilitados, qualificados para fazer esse tipo de orientação. Como eu falei, é um momento que a gente não pode relaxar, parar de se movimentar.